Agora para resolver a aula de áreas. Então essa aqui, ó, vai ser o mesmo esquema das outras aulas que vocês verão. A gente tem que ter paciência e a gente tem que usar vários conceitos já aprendidos antes das matemáticas, né? A e B e C. Então o que acontece? Ele fala aqui, ó, começando pelo 1. Um fazendeiro tem 100 metros de arame para delimitar um terreno retangular. Importante isso, que é um retângulo. Ele não precisa fazer isso ao longo da reta R. Às vezes passa um rio lá, alguma coisa, ele não precisa cercar. Que representa a margem de um rio. Olha lá, acertei. Qual é a área máxima que ele pode delimitar? Ou seja, pessoal, com 100 metros de arame, ele poderia cercar um terreno nesse formato que vocês estão vendo. Eu poderia cercar um terreno bem assim. Eu poderia cercar um terreno bem maior assim. Ou seja, eu tenho N possibilidades de cercar esse terreno. Mas qual que seria a metragem, né, ideal para isso? Ou seja, qual é a área máxima que ele pode delimitar? Quanto que eu tenho que colocar de largura e comprimento aqui na minha cerca para eu conseguir pegar o máximo de área? Tipo que alguém fala para vocês assim, ó, vocês têm 100 metros de cerca, o que vocês conseguirem cercar de vocês? Então, o que a gente vai pensar? Como que é um retângulo, se esse lado me diz x, esse lado também me diria x. E esse lado, como que é diferente, eu teria que chamar o quê? De y. Então, eu posso falar que o perímetro desse cara, o perímetro é o quê? 2x mais o y. E tudo isso aqui tem que dar quanto? 100. E se eu quisesse falar da área, a área de um retângulo é o quê? Base, que é o y, vezes a altura. E essa área eu não sei. Eu quero que essa área seja o quê? Máxima. Como é que eu resolvo problemas de máximos e mínimos? Eu vou usar os conceitos que a gente aprendeu lá da equação de segundo grau. Quando eu estudava, né, aquela equação que é ax ao quadrado mais bx mais c, e que, né, quando A era positivo, eu tinha uma concavidade para cima. Quando A era negativo, eu tinha concavidade para baixo. E eu tinha o vértice da minha parábola. Não sei se vocês lembram. Aqui era o vértice, aqui era o vértice. Então, isso aqui era um ponto que nós chamávamos de mínimo, e isso era um ponto que a gente chamava de máximo. Como é que eu descobria esse máximo e mínimo? Com as coordenadas y do vértice ou as coordenadas x do vértice. Mas lembrem sempre que aqui é o eixo do y e aqui é o eixo do x. Aqui é o eixo do y e aqui é o eixo do x. Então, quando a gente fala de valor máximo ou valor mínimo, é sempre em relação a quem? Ao y. Então, eu vou focar em saber quem que é o y do vértice, que vai ser assim, ó, menos delta dividido por 4 vezes a. E o y do vértice seria menos b sobre 2a. Mas esse não vai ser necessário, apenas o y do vértice. Então, a partir disso aqui que eu relembrei vocês, né, que a gente tem os máximos e o mínimo numa equação de segundo grau, a gente vai tentar fazer o quê? Né? Jogar isso no exercício. Então, lembrem que eu deixei que aqui é x e aqui é y. Eu sei que 2x mais y tem que ser 100. E eu sei que a área eu encontro fazendo x vezes o y, base vezes altura. Então, pessoal, é tipo que eu tenho um sistema. Então, como que eu quero saber a área máxima? Eu vou isolar aqui uma incógnita e substituir aqui. Então, eu isolo quem? O y, porque o y está mais fácil de ser isolado. Então, ficaria assim, ó, y é igual a 100 menos 2x. A hora que eu jogasse esse valor de y aqui, ficaria assim, ó, a minha área é x vezes o y, só que no lugar do y eu coloco que é 100 menos 2x. Então, a hora que eu desenvolver,
a minha área vai estar assim, ó, x vezes 100, 100x. X vezes menos 2x vai dar menos 2x ao quadrado. Olha só para vocês verem. Apareceu aqui a equação de segundo grau. Vejam que o A é quem acompanha o x ao quadrado, que é o menos 2. O B é quem acompanha o x, que é o 100. E o C é o termo independente, que no caso não tem, então seria zero. Então a gente pode ver que esse A é negativo. Se o A é negativo, é a parábola virada para cima. Então realmente eu vou ter o quê? Um ponto de máximo. Para descobrir, então, esse valor máximo, essa área máxima, basta eu calcular aquele y do vértice lá, que vai ser o menos delta dividido por 4 vezes o A. Lembrem que o delta a gente calcula assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, dividido por 4A. Então, a gente vai jogar nessa formulazinha. Então, vamos calcular aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, meu y do vértice é igual a menos o delta. Então, vai ficar menos o 100 ao quadrado, porque é o b, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 0, dividido por 4 vezes o a, que é menos 2. Resolvendo isso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, menos 100 vezes o 100, vai dar aqui um número com 4 zeros, vai dar 10.000. E menos 4 vezes menos 2 vezes 0 vai zerar, então vai sobrar só o 10.000. 4 vezes menos 2 daria menos 8. Menos com menos tem o quê? Mais. 10.000 dividido em 8 partes, como é que a gente vai fazer, né? Toda vez que eu vou dividir por uma potência de 2, eu faço assim, ó. Se eu fosse dividir 10.000 por 2, seria metade. Seria 5.000. Se eu fosse dividir 10.000 por 4, é metade da metade, 2.500. Se eu fosse dividir por 8, é metade da metade da metade. Metade de 10.000, 5.000. Metade de 5.000, 2.500. Metade de 2.500, 1.250. Então, a área máxima, né, delimitada que ele conseguiria seria de 1.250 metros quadrados. Mas você não descobriu o valor de x e o valor de y, João. Veja que ele já perguntou qual que é a área máxima. Se eu quisesse descobrir o valor de x e de y, aí eu ia ter que usar a fórmula do x do vértice, que seria os valores de x que me proporcionam uma área máxima. Aí, a hora que você fizesse o menos b sobre 2a, você conseguiria, numa boa, descobrir aí qual que é o valor de x e depois, consequentemente, o valor de y. Mas o que o exercício pediu era a área máxima e a gente chegou aqui na área máxima fazendo uma equação de segundo grau. Fechou? Beleza. Vamos para o próximo. Exercício número 2. Então, esse exercício aqui, pessoal, igual eu falo para vocês, a gente tem que ter paciência com eles, porque eles abordam muita coisa. Então, ele vem aqui, ó. Ele diz o seguinte: na figura abaixo, M e N são pontos médios de BC e AC. Então, quer dizer o quê? Que esse cara é ponto médio, então esse segmento aqui é do mesmo tamanho desse. E se esse cara é ponto médio, esse segmento aqui é do mesmo tamanho desse. Fechou? Respectivamente. E, detalhe, se esse cara aqui é base média, por que base média? Tá vendo que o N e o M são pontos médios. E aqui é a base do meu triângulo, ó. Então, viram a cabeça aí. Imagina o seu triângulo de outro jeito. Não a base sendo aqui, mas a base sendo aqui. Então, se eu estou formando aqui, ó, esse segmento a partir de 2 pontos médios, a gente chama esse cara de base média. Então, por exemplo, se esse lado aqui valesse A, esse outro lado valeria o dobro, 2A. Então, isso é uma informação que, às vezes, a gente pode usar aí, né? Isso será importante. Então, beleza. Aí ele fala assim, e BP por PA é igual a 2. Quem que é BP e quem que é PA? Ó, BP é esse segmento aqui. E o PA
é o outro segmento ali, que é este carro. Então, quando ele fala para nós que BP sobre PA é igual a 2, o traço ficou muito gordinho, né? Quando ele fala para nós que o BP sobre PA é igual a 2, é para eu pegar esse PA e passar para lá multiplicando. E eu saber que o BP é igual a 2 vezes PA. Opa, isso vai ser importante. Por que que isso vai ser importante? Porque, ó, vamos tirar, por enquanto, né, aquela informação ali para a gente poder anotar o seguinte. Se o BP é 2 vezes o PA, quer dizer o seguinte, que se o BP aqui e temos o PA. Então, se o PA valer, por exemplo, A, vamos chamar de outra incógnita. Se o BP valer, PA valer X, o BP vai valer o quê? 2x. Então, veja que ele vai valer o dobro. Então, se a gente pensar melhor, todo esse comprimento aqui, ó, é 3x. Então, em vez de eu chamar aquele pedacinho ali de A, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de 3x sobre 2. Por que 3x sobre 2? Porque se é base média, ele é metade do comprimento da base original. Beleza, João, e agora? Como é que eu vou fazer a razão entre as áreas do triângulo APN, que é o triângulo menor, sobre a área do triângulo grandão, verde, né? MNC. Então, veja que eu quero comparar a área desse triângulo aqui com esse triângulo de cá. O que a gente vai fazer, pessoal? Pense o seguinte. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer para resolver esse exercício é colocar um ponto médio aqui, ó. Porque a hora que eu colocar esse ponto médio aqui, o que acontece? Se tudo era 3x, eu posso dividir isso aqui em partes proporcionais. Então, pense o seguinte. Vamos começar a ideia assim, ó. Se aqui é x e aqui é 2x, ó, eu consigo dividir o meu segmento em 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3. Mas isso não vai me ajudar tanto. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um ponto que eu chamo de ponto médio. E esse ponto médio eu vou ligar aqui, ó. Se eu ligar esse cara aqui, ó, vocês podem ver de novo que esse segmento aqui vai ser o mesmo comprimento desse. Por quê, João? Porque o ponto N é ponto médio do lado e esse ponto J aqui, por exemplo, é ponto médio. Então, se essa base aqui é 2 vezes, essa aqui vai ser uma vez só, ela vai ser a metade. Então, veja que eu já estou chegando em alguma coisa parecida, ó. Então, veja que o triângulo 1, ele vai ser congruente a toda essa figura aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem 2 risquinhos, aqui tem 2 risquinhos, aqui tem um risquinho, aqui tem um risquinho. E se aqui é lado médio, o mesmo comprimento daqui é o mesmo comprimento daqui. E esse mesmo comprimento é o comprimento de cá. Então, a gente acabou de provar que esse triângulo da ponta é igual ao triângulo ali de cima. Só que eu ainda tenho que ter a preocupação com a área. Então, a partir de todas as informações que vocês já viram, eu vou apagar esse exercício e eu vou anotar de forma mais limpa. Então, a gente criou um ponto aqui, que é um ponto médio, só para provar o quê? Que esse lado é igual a esse de cima, ou seja, esse aqui é igual a esse. E, consequentemente, igual a esse, por ser base média. Temos também a seguinte informação, que esse segmento aqui é do mesmo tamanho que esse segmento aqui. E, por fim, né, que esse segmento aqui de baixo
tem o mesmo comprimento que esse segmento aqui de baixo. Então, a gente pode falar que essa figura aqui tem a mesma área dessa figura de cá. Mas a figura completa, pedaço verde com pedaço bege, aí vamos falar. O que a gente tem que fazer então, pessoal? A gente tem que comparar as áreas. Então, pense assim, né? Se vocês perceberem, né? A gente viu que todo o comprimento aqui eu posso chamar de 3x, já que ele fala para mim que aqui vale x e todo esse comprimento aqui vale o quê? 2x. Tudo bem? Então, se eu dividisse, seria 1x para esse tamanho, 1x para esse outro pedaço e 1x para esse outro pedaço, dividido em 3 partes iguais. E se eu tenho o ponto médio aqui, quer dizer que só naquele pedacinho aqui, ó, esse x eu vou dividir em 2 partes. Aqui vai ser x sobre 2 e aqui vai ser o quê? X sobre 2. Então, se eu fosse fazer a área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que comparar a área do triângulo 2 com a área do triângulo 1. Então, vejam que tanto o triângulo 2 aqui, pensem agora só nesse triângulo aqui, ó, quanto o triângulo 1, que é tudo, eles têm a mesma altura. O que eles vão ter de diferente é a base. Por quê? Porque esse triângulo todo aqui, ó, a base dele vai ser x mais 2. Que se eu juntar fazendo MMC, isso aqui vai ficar 2x mais x, e isso vai virar 3x mais 2. É a base do grandão. E a base do pequenininho aqui, ó, seria só quanto? X. Então, a gente fizesse a área dessa figura aqui, ó, seria a base, que é x, vezes a altura, tudo dividido por 2. Veja que é essa altura aqui que eu estou considerando. E a base do 1 seria 3x sobre 2, vezes a altura, que é a mesma. Essa altura aqui é a mesma dessa, porque a gente viu que os triângulos são congruentes. Também tudo dividido por 2. Então, se a gente fizesse agora a comparação, né, isso aqui ficaria x vezes a altura dividido por 2. Então, a divisão de fração eu mantenho o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, na hora que eu invertesse, ia ficar 2 sobre 3x altura sobre 2. Então, poderia cancelar esse com esse. Então, ia sobrar aqui, ó, x vezes altura dividido por 3x altura sobre 2. De novo, eu posso manter o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Aí eu posso cancelar o x e altura, ia sobrar para mim que a comparação das duas áreas seria o quê? 2 sobre 3. Então, veja, galera, que a única coisa aqui que a gente foi fazendo foi comparando segmentos. Professor, vai cair algo assim na prova? De jeito nenhum. Mas eu estou resolvendo para vocês verem qual que seria o procedimento de resolução de um exercício aqui, como esse, que eu ia ter que ficar brincando com todos os pedaços de segmento. Vamos para o último, pessoal. O último vai ser mais ou menos a mesma viagem. Esse aqui a gente resolveu em sala de aula, tá? E a gente fez o valor aproximado, porque eu li aqui que ele falou que os triângulos continuem indefinidamente. E o exercício que a gente fez em sala de aula, a gente fez apenas retirando esses 4 triângulos. Mas a gente chegou na resposta bem próxima do que se a gente tivesse tirado indefinidamente. Então, a gente pode deixar aquele raciocínio. Como é que eu faria, então, essa questão de número 3? Questão de número 3 eu vou fazer assim, ó. No trapézio ABCD, as diagonais AC e BD se cortam em P. E AB é paralelo a CD. Então, esse segmento de cima é paralelo ao de baixo. Para que ele me conta isso? Para eu poder falar o seguinte:
que esse ângulo aqui é igual a esse. E que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Para aquele caso das retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa transversal, no caso, seria esse segmento aqui e esse segmento de cá, que ficou um pouquinho mais torto. Enfim, vamos lá. Ele fala que a área do triângulo ABP é 4. Então, ó, a área desse triângulo aqui é 4. E a área do outro triângulo é 9. Então, a área do outro cara lá será 9. Calcule a área, então, do nosso trapézio completo. Então, pensem comigo, pessoal. A gente vai anotar algumas informações agora. Eu sei que esse triângulo de cima, ele é semelhante ao triângulo de baixo. Que a gente viu que esse ângulo aqui é igual a esse. E, consequentemente, o outro ângulo também era igual. Esse ângulo de cá era igual a esse aqui. Então, a gente pode falar que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, o que a gente pode ver? Aqui, ó, eu tenho a base do triângulo 1 e eu tenho a altura do triângulo 1. Aqui eu tenho a base do triângulo 2 e aqui eu tenho a altura do triângulo 2. O que eu posso concluir? Que base 1 vezes altura 1 dividido por 2 deu quanto? 4, que é o que ele me contou aqui. Em outras palavras, base 1 vezes altura 1 é igual a 8. Que se eu pego esse 2, tá dividindo e passo para lá multiplicando. E lá o quê? Que a base 2 vezes a altura 2 dividido por 2 é igual a 9. Consequentemente também, base 2 vezes a altura 2 será igual a 18. Por que você fez isso, João? Fiz pelo seguinte, se eu quero saber a área do ABCD, que é o trapézio, a área do trapézio eu faço assim, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E eu tenho todas essas informações. Então, se eu quisesse fazer a área do trapézio, ficaria assim, ó. Quem que é a base maior? A base maior seria a base 2. Quem que seria a base menor? A base 1. Vezes a altura. A altura, veja, pessoal, que é a alturazinha 1 mais a alturazinha 2, que forma a altura completa da nossa figura. E tudo isso dividido por 2. Aí o que começa a acontecer, pessoal? Se eu fizer a distributiva aqui, ficaria assim, ó. Base 2 vezes área 1, base 2 vezes área 1. Base 2 vezes área 2, ficaria base 2 vezes área 2. Depois base 1 vezes área 1. E depois base 1 vezes área 2. Aí o problema tá. Eu sei quanto que vale a base 2 vezes a altura 2, que eu posso substituir. E eu sei quanto que vale a base 1 vezes a altura 1. Só que eu não sei quanto é que vale a base 1 vezes a altura 2 ou a base 2 vezes a altura 1. Aí é onde que eu vou ter que utilizar as informações presentes no meu exercício. Quais que são essas informações aí presentes no meu exercício? As informações que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu consigo fazer aí alguma comparação entre eles. Como assim? Aí vai mais a gente lembrar das aulas de geometria dos outros anos. A gente vai fazer o seguinte, ó. Prestem atenção. Vou pegar aqui e ver o seguinte, que se eles são semelhantes, existe uma proporcionalidade. A base 1 é proporcional à base 2, assim como a altura 1 poderia ser proporcional à altura 2. Mas eu preciso saber quanto que vale essa proporcionalidade. Então, vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó. Se eu tenho um quadrado e outro quadrado, um maior e outro menor. Então, se esse aqui é lado 1, o outro é lado 2. Então, a gente pode falar que eles são semelhantes,
Porque o lado de um é o dobro do lado do outro. Mas se eu for calcular a área desses quadrados, a área desse quadrado seria 1 e a área desse quadrado seria 4. Então, mesmo que os lados dobraram, por que a área quadruplicou? Pelo seguinte, quando a gente tem medidas lineares, como comprimento e altura, a gente tem uma razão que a gente fala que é uma constante K, que no caso aqui era o número 2. A gente multiplicou 1 por 2 e virou 2. Quando a gente tem a comparação entre áreas, a nossa razão é ao quadrado. Então, se eu pegasse esse 2 ao quadrado, se transformaria em quem? No 4. Então, pessoal, a gente pode falar o seguinte, que a base 1 comparada com a base 2 e a altura 1 comparada com a altura 2 é a mesma coisa que se eu comparar com a área de um pela área de outro, porém, tirado uma raiz quadrada. Já aqui, ó, a gente tem isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, eu posso falar que a base 1 sobre a base 2 é igual à comparação da raiz quadrada da área 4 sobre a área 9. Então, ficaria que a base 1 sobre a base 2 é 2/3. Se eu pegar e multiplicar o base 2 que está dividindo para lá, fica que a nossa base 1 é igual a 2 vezes a base 2 dividido por 3. Nossa, João, tudo isso conta? Tudo isso, pessoal. Então, a gente teve que usar a noção, né, de semelhança entre as áreas de figuras. Então, lembrem que eu tenho a semelhança linear e a semelhança de áreas. Então, se eu sei que a base 1 é 2 vezes a base 2 sobre 3, eu vou poder substituir. Lá no lugar da base 1, eu escrever isso. Aí vai aparecer a base 2 para comunicar. E eu posso fazer a mesma coisa com as alturas, né? Ou até com as bases. Em vez, posso pegar aqui, ó, a área 1 sobre a área 2, altura 1, desculpa, pela altura 2, seria 2/3. Então, a nossa altura 1 seria 2 vezes a altura 2 dividido por 3. Da mesma forma. Então, a hora que eu substituir aqui, ficaria assim, ó. Ó, esse primeiro aqui. Base 2, em vez de eu colocar altura 1, eu vou colocar quanto que ela vale na outra altura. Então, vai ficar 2 vezes a altura 2 sobre 3. Mais base 2 vezes a altura 2, a gente já sabe que é quanto? 18. Mais base 1 vezes a altura 1, a gente já sabe que é 8. Mais base 1 vezes a altura 2, ó. Aí eu vou substituir quem? Base 1. Base 1 eu vou falar que é 2 vezes a base 2 sobre 3 vezes a altura 2. E no final das contas, tudo isso está dividido por quanto? Por 2. Só que aí agora eu consigo resolver, né, pessoal? Por que eu vou conseguir resolver? Porque as coisas vão ficar mais fáceis. Então, vou pegar aqui, apagar isso aqui que a gente já definiu. Vocês podem voltar ao vídeo para dar uma olhadinha. E terminar aquela continha ali embaixo. Então, na hora que eu terminar aquela continha, vai ficar melhor o esquema. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixar perto, ó, eu tenho 2/3 de a base 2 vezes a altura 2. Eu já posso somar o 18 com o 8 e ter aqui o número 26. E depois eu tenho ali, ó, também 2/3 da base 2 vezes a altura 2. Tudo isso, ó, dividido por 2. Aí eu substituo, né? Eu tenho 2/3, quem que é a base 2 vezes a altura 2? De 18. Mais 26, mais 2/3 de 18. Tudo isso dividido por 2. Se eu pego aqui, ó, 18 dividido por 3 dá 6. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar 12 mais 26 mais... Se eu simplifico aqui também dá o quê? 12.
Tudo isso dividido por 2. 12 mais 12, 24. 24 com 26, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, a área, né, do nosso trapézio ABCD será, né, de 25 unidades ao quadrado, já que ele não fala se é metros ou centímetros. Então, veja que foi um exercício trabalhoso, galera, que a gente usou vários conceitos. Por isso que às vezes eu falo para a gente pegar alguns adicionais para substituir, porque esses aqui a gente faz tantas contas que a gente pensa que a gente não sabe a disciplina. Mas na verdade é porque os exercícios que são bem trabalhosos, né? Mas enfim, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço para todos vocês.